De todo coração, capítulo 8: Amor e obediência. A maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry. O amor não é expresso somente com palavras. Jesus relacionou amor a obras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Obedecer é exteriorizar o amor pelo Senhor Jesus. O amor que Jesus espera de nós é muito mais que um sentimento, muito mais que juras de amor, muito mais que canções apaixonadas. Em essência, nosso amor deve ser intenso, sacrificial, não apegado ao mundo e às pessoas, em completa entrega ao amado, isto é, devemos a ele amor total. E o próprio Cristo resumiu como identificar alguém que conserva esse tipo de amor. A manifestação mais honesta é a obediência. Quem obedece, ama. Assim como não se deve oferecer amor parcial, a obediência também não pode vir pela metade. Em outras palavras, o amor total precisa ser acompanhada de obediência total. Obediência total. Como disse certo pregador, nós nos temos tornado uma geração de crentes cabeções. A cabeça cheia de teorias desenvolveu-se, porém um corpo limitado a tão pouca prática da palavra atrofiou-se. E a palavra diz, em hebreu, se não me engano, Eu escrevi, irmãos, para que vocês não sejam indolentes, ou seja, preguiçosos. Mas eu quero que vocês imitem aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Aquele que pratica a palavra, que tem a habilidade de ouvir e crer e obedecer. O erro não está em receber os ensinos, mas em não responder a eles, não fazer o que deveria ser feito em resposta ao que se tem recebido. Lucas 6,46 diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Deus só é corretamente servido quando a sua lei é obedecida. Somente aceitando e fazendo a sua vontade, desistindo da nossa, a fim de que seja controlada e usada como lhe agrada, somos equipados para entrar em sua divina presença. Chamados à obediência. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1:5. Fomos chamados à obediência pela fé. Deveríamos entender isso como razão de existir, alvo a perseguir, meta de vida. Só o que crê é obediente, e só é obediente o que crê. Escrevendo aos Efésios, Paulo menciona a condição anterior à conversão, e para descrevê-la usa a expressão filhos da desobediência. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, do 1 ao 3. O problema não é apenas a desobediência, mas também a religiosidade que nos cega e leva a fingir a obediência. É triste constatar a existência de rebeldia. É assim que a desobediência deve ser chamada, mas a capacidade de fingir obediência é ainda mais alarmante. A obediência fake, A fake news. Obediência aparente é desobediência. A igreja contemporânea preocupa-se com aparência e reputação, o que baseia o seu imediato sim às ordens do Pai. Naqueles momentos de louvor e adoração, de derramamento, onde há aquele apelo, sim, eu vou, eis-me aqui, eu vou, me chama. Contudo, nem sempre cumpre o que prometeu fazer. Não adianta ter aparência de religiosidade e não praticar a palavra, porque servimos a um Deus que identifica perfeitamente os não praticantes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, versículo 22 ao 25. Note que a Bíblia diz que a pessoa que não pratica a palavra engana a si mesma. Ela não está enganando outras pessoas, tampouco a Deus, mas apenas a si mesma. Ouvir a palavra de Deus autentica apenas religiosidade, enquanto praticá-la respalda o cristão. Poderoso. Obediência parcial é desobediência. A relativização da obediência e o cumprimento parcial dos mandamentos de Deus também são uma forma velada de desobedecer. Tanto a aparência de obediência quanto a obediência parcial significam desobediência. Algumas pessoas vivem a aparência, outras, porém, a parcialidade. Outras ainda conseguem tropeçar em ambas. O rei Saul é um exemplo de quem soma a aparência com parcialidade e assim vive consequências desastrosas. Ele já havia falado antes, em 1 Samuel 13, do 8 ao 14, mas não aprendeu a lição e manteve a mesma postura errada de querer agradar mais ao povo que a Deus. Ele se preocupou demasiadamente com o que os outros pensavam a seu respeito e acabou esquecendo-se de como estava sendo visto por Deus. Certa ocasião, Saul recebeu uma ordem direta do Senhor, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Samuel disse a Saul: "Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos." A orientação era muito específica e fácil de compreender. Uma vez mais, Saul não obedeceu. E em 1 Samuel 15, 7 a 9, a gente vê agora a bagaceira. Então, Saul derrota os amalequitas desde Avilá até chegar a Assur, que está dentro do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Essa foi uma desobediência direta ao mandamento do Senhor. Foi assim que Deus enxergou o ocorrido. Veja qual foi a sentença divina em 1 Samuel 15, do 10 e 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: "Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras." Saul poderia dar a explicação que quisesse, mas não mudaria o fato que Deus o enxergou com a desobediência. Alguns creem que basta obedecer a boa parte dos mandamentos do Senhor para agradá-lo, porém Deus não espera obediência parcial, e sim total. Até no Antigo Testamento, se alguém infringisse uma lei, era culpado de toda ela. E agora, na Nova Aliança, é necessário que a gente se entregue não em partes, mas por completo, porque o Senhor, ele se entregou totalmente ali na cruz, ele não se entregou em partes. Tem até uma canção da Priscila Alcântara que diz: não foram só tuas pernas na cruz, não foram só teus braços na cruz, foi por inteiro, e é assim que eu quero me entregar. E a gente precisa ter essa mentalidade, que a obediência, de todos os capítulos do livro, esse aí foi o mais confrontador para mim. A obediência, ela não deve ser parcial, mas sim integral. Em um ciclo de engano a nós mesmos, recorremos a certa psicologia da compensação. Deduzimos que por ser obediente em muitas coisas que o Senhor nos pede, ganhamos o direito de falhar em algumas outras coisinhas. Entretanto, a desobediência praticada em uma área anula a obediência que sustentamos em qualquer outra. Ou alguém é totalmente obediente ou é desobediente, pois não há obediência parcial que seja aceita pelo Senhor. Estejamos atentos à tentação de não nos sujeitarmos totalmente a Deus. Sempre que temos alguma hesitação nesse sentido, achamos-nos sob a influência das mais baixas características da nossa personalidade. Existe em nós um capricho egoísta que não quer submeter-se a ele.
Contudo, assim que cortamos as cordas que nos prendem e nos lançamos em alto mar, experimentamos algo mais grandioso do que simplesmente o conhecimento de que Deus habita em nós. Vemos o milagre da redenção operando em nossa vida e com paciência precisamos fazer com que ele permeie todo o nosso ser. O padrão divino para ser rebaixado porque alguém declara não conseguir. O padrão divino não pode ser rebaixado porque alguém declara não conseguir cumpri-lo. Porque tem gente que fala, não, mas assim, Deus me entende, Deus me compreende. Uma coisa que também é preciso ser falado é que todos nós estamos em um processo de amadurecimento e de conhecer o Senhor. Nós não vamos acertar tudo todo o tempo. E aqui essa palavra, essa exortação de ter a obediência total, não é para a gente se martirizar se a gente não chegou lá. Tem uma frase que a Joyce Meyer fala que me ajudou bastante a progredir na minha caminhada com Deus, que diz o seguinte: eu não sou quem eu deveria ser. E eu não estou onde eu deveria estar. Mas eu estou feliz, porque eu não estou onde eu costumava estar e eu não sou quem eu costumava ser. Eu estou progredindo e Deus se alegra do meu progresso. Não importa nesse momento aqui agora a perfeição, mas o que importa é o progresso. O que importa é se a gente está continuamente buscando agradar o Senhor e dedicar-se a Ele. A gente precisa abrir o nosso coração e entender que por mais que a gente venha a falhar, porque a gente vai falhar, você vai falhar. Por mais que a gente fale, mas eu não obedeci totalmente, eu falhei, eu errei. Simples. Se arrepende e volta e continua. A gente não pode também deixar com que Satanás crie, através até do nosso temor pelo Senhor, haja uma brecha no nosso coração, no nosso entendimento, que nos faz arrastar para a culpa e condenação. O Espírito Santo ele nos convence do pecado e do juízo da justiça. E quando ele nos convence, a convicção ela nos levanta da situação que a gente está. Ao contrário da culpa e da condenação, que nos arrasta, que nos leva para baixo. Então a gente precisa estar consciente daquilo que Jesus fez na cruz. O que ainda nós não somos, Ele é por nós. Nós precisamos investir a couraça da justiça, não deixar que o inimigo ele tome vantagem quando a gente falhar. Porque a gente vai falhar em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida. Mas a gente precisa também ter aquela consciência, aquele zelo, o nosso coração por inteiro para obedecer ao Senhor totalmente. Até porque Deus não é injusto para exigir de nós algo que não possamos cumprir. Jesus nunca nos pedirá para fazer alguma coisa que Ele não nos capacite para realizar. Orgulho da obediência. O orgulho da obediência, ou de uma suposta obediência que achamos ter, mas não temos, pode levar-nos a agir cegamente e tropeçar em outros princípios. A religiosidade é terrível, eu ouso defini-la como orgulho da obediência, mas que nos cegar, tal orgulho também desencadeia outros tropeços. Creio que Deus almeja restaurar nosso entendimento e nossa prática de obediência total a Ele, porém isso deve acontecer sem que nos tornemos propensos ao orgulho. É por isso que precisamos entender que obedecer ao Senhor não significa fazer algum favor para Ele. Na realidade, estamos apenas cumprindo nossa obrigação e respeitando os termos de compromisso que assumimos como discípulos e escravos dele. Obedecer é fazer apenas o que deve ser feito. Não somos melhores por obedecer. Amor total significa obediência total. Simples assim. E é isso aí, ó. E sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, pastor.